A paz do Mestre, meus irmãos, que Deus abençoe. Mais uma madrugada, ou independente do momento que você veja essa mensagem, que ela possa trazer edificação para a sua fé. E o versículo hoje para a nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Marcos, capítulo 3. Quero ler o verso 31, diz assim: Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Glória a Deus, irmãos. Embora não se fale muito, mas o Senhor Jesus teve que lidar com alguns tipos de público. Primeiro, os fariseus, que se opunham veementemente. Segundo, os discípulos, que tinham vontade de segui-lo, mas muitas vezes se deparavam com a imaturidade e a incompreensão de quem era o mestre. Terceiro, a multidão, que seguia Jesus na maioria das vezes porque queria a bênção. E quarto, os demônios. Esses sabiam muito bem quem era, mas tem uma quinta categoria que é muito pouco mencionada, que é justamente esses aqui: a família do Senhor Jesus, que principalmente no começo do ministério, por não entender o que estava acontecendo, se opuseram ao Senhor, chegando a chamar ele algumas vezes de louco, como por exemplo num versículo um pouco anterior, no versículo 21, se eu não me engano, isso mesmo, está fora de si, declararam. E muitas vezes, irmãos, quando for despertado o propósito dentro de nós, quando o nosso coração queimar com a palavra de Deus, teremos que enfrentar esse tipo de situação aqui. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Jesus estava numa casa ministrando, Jesus estava ensinando, e eles queriam, para achar que Jesus estava louco, que Jesus saísse lá de fora e que talvez eles levassem Jesus para casa para cuidar de Jesus. Mas Jesus é indomável. A palavra de Deus plantada em nosso coração, chega um momento, quando a fé é despertada, que ela se torna incontrolável. Jesus não pode ser domado. Jesus não pode ser domesticado. Em Jó 23:13 fala que se assim ele quiser, assim ele fará. Nem mesmo familiares, nem mesmo fariseus, discípulos, ninguém pode determinar os passos de Jesus. É Ele que dita os passos da história. É Ele que está no controle das nações. É Ele que está no controle da minha e da sua vida. Olha, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, logo depois do apóstolo João ter uma visão com todas as igrejas, e ele teve uma visão maravilhosa com o livro dos 7 selos, só que ninguém poderia abri-lo. E aquilo é uma visão profética de quem é o mestre, o rei todo-poderoso. Porque em Apocalipse 5:5, o anjo fala para João, fala: não chore, porque vem aí o leão da tribo de Judá, e ele pode abrir. Ele é o leão indomável da tribo de Judá, e é ele que está no controle dessa situação, irmão. É ele que está controlando, minha irmã, nada fugiu do controle dele. Às vezes, os momentos de angústia e os momentos de extrema turbulência em nosso coração, temos a impressão de que tudo ao nosso redor está fora de controle, mas ele não perdeu o controle da sua vida. Ele sabe exatamente o que te prometeu e sabe exatamente como te levar lá. Então confia naquele que escreveu os teus dias, porque no final dessa passagem ele diz para os discípulos, ele olha para os discípulos, eles vão dar a mensagem, fala: sua mãe está te chamando lá de fora, seus irmãos. Ele fala: minha mãe, os meus irmãos, a minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. São esses que estão aqui dentro da casa. E eu quero te perguntar hoje: você está dentro ou fora da casa chamando Jesus? Vamos orar por isso, irmão? Senhor, eu quero colocar diante de Ti os meus irmãos que têm uma palavra implantada, que têm sofrido oposição da família, que têm sofrido oposição dos amigos. Senhor, que ninguém crê naquilo que o Senhor falou, mas era somente eles que estavam lá no quarto de oração, e foi tão vivo, ó Deus, a palavra queimou tão forte em nosso coração. Desperta o leão que há dentro de cada um deles, é o que eu quero te pedir, Pai.
para que eles possam, Senhor, assim como o Senhor se tornar indomáveis, se tornar indomesticáveis e se mover pela palavra, com o fogo abrasador do Espírito queimando em nosso coração e nos levando a um destino de glória e propósito, aonde todos verão que a mão do Senhor foi sobre eles. É o que nós te pedimos hoje e oramos em nome de Jesus. Muitas vezes, irmãos, a pressão será grande, mas Deus é maior do que essa pressão. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.